O Via Justiça de hoje é sobre o poliamor e seus aspectos jurídicos. Nossos convidados, o juiz Cláudio Roberto Domingues Júnior, que é titular da Vara de Família e Sucessões de Itaúna, e o advogado Otávio de Abreu Portes Júnior, que é um autor do livro sobre o tema. O livro tem como título Poliamor, Visão Jurídica e Filosófica sobre as Uniões Simultâneas e Poliafetivas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Cláudio, afinal, o que é o poliamor? Primeiramente, agradeço a participação mais uma vez no programa. Agradeço também ao doutor Otávio Portes, ao doutor Carlos Menezes. O poliamor, na verdade, ele abrange o amor considerado tradicionalmente aquele amor entre duas pessoas, principalmente entre o homem e a mulher. Inicialmente, era esse o amor considerado. O poliamor ele vai envolver outras pessoas. Então, ele pode envolver, desde que haja o afeto, o mesmo afeto existente entre duas pessoas que a gente vê tradicionalmente nas famílias brasileiras, esse mesmo afeto quando ele existir entre outras pessoas. Então, pode ser um homem e duas mulheres, dois homens e uma mulher, duas mulheres e dois homens. Então, eu particularmente considero o poliamor dessa forma, uma abrangência, um número maior de pessoas envolvidas por um afeto. Acredito até que o doutor Otávio Portes pode até, com mais propriedade, até por ter um livro sobre o assunto, discorrer melhor sobre o tema. Eu gostaria até que o senhor mostrasse o livro, doutor Otávio. Como encontrá-lo também, né? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de estar participando de um programa tão renomado e debatendo um tema tão polêmico, né? Eu lancei esse livro no início desse ano, o livro publicado pela editora Del Rey, oriundo da minha dissertação de mestrado, fiz algumas modificações, algumas alterações e publiquei esse livro. Graças a Deus, ele tem dado um sucesso muito grande, dado uma repercussão muito grande. E eu entendo que o poliamor, assim, o doutor Cláudio mencionou, né? Ele consiste numa pluralidade sincrônica de amores que se desdobram nas uniões simultâneas e nas uniões poliafetivas. Isso quer dizer que no mesmo período de tempo, nós vamos ter diversos amores com pessoas que se envolvem entre si ou em relações simultâneas paralelas com o consentimento de todos os envolvidos. Doutor Cláudio, quando o poliamor entrou no mundo jurídico brasileiro, como que o direito brasileiro vê o poliamor? O direito brasileiro, na verdade, a legislação brasileira, ela não prevê, né? Ela não disciplina o poliamor de forma expressa. A Constituição Federal de 88 introduziu, né, em âmbito constitucional, a união estável, que é a união entre duas pessoas, que não seja pelo casamento, e, posteriormente, o STF veio considerar também a união estável entre pessoas do mesmo sexo, dando validade jurídica a essa união. O poliamor no ordenamento, se a gente considerar o ordenamento jurídico como legislação, nós não temos ainda essa previsão legal. O que ocorre é que alguns tribunais e alguns juízes vêm reconhecendo as uniões simultâneas para efeitos principalmente previdenciários e sucessórios. Então, normalmente, após o falecimento, pelo que eu tenho visto, né, acompanhado, após o falecimento, normalmente do homem, acontece isso, porque as relações, comumente, elas são entre um homem e duas mulheres. Aí, a partir do momento que esse homem falece, as mulheres pleiteiam os direitos previdenciários sucessórios e os tribunais, com alguma resistência, têm reconhecido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, recentemente, salvo engano, em agosto deste ano, ele reconheceu por maioria o direito previdenciário sucessório em uniões simultâneas. Mas nessas uniões não está claro se há o consentimento ou não. Aparentemente, pelo que a gente lê do acórdão, não há o consentimento. Então, esse relacionamento ele é clandestino, essa união paralela. Então, aí, o doutor Otávio
Portes vai poder até discorrer melhor, não sei se caracterizaria um poliamor, porque não há esse consenso. Mas os tribunais têm reconhecido. O STF ainda há uma resistência, teve um julgamento por repercussão geral, que gerou até o tema, salvo engano, 529, que ele veda esse reconhecimento. Mas a tendência, a princípio, é que no futuro venha a ser reconhecido pela jurisprudência. No ordenamento jurídico em si, previsão legal, eu acho mais difícil devido ao quórum que a gente precisa para uma alteração legislativa ou até constitucional a respeito do tema. Mas, doutor Otávio, a doutrina, ela defende o poliamor ou é contra? Quais os aspectos positivos, quais os aspectos negativos? Perfeito. A doutrina, ela se divide, num primeiro momento, para uns considerarem que o poliamor seria sinônimo das uniões poliafetivas. Eu dou uma interpretação mais abrangente. Eu coloco o poliamor como gênero do qual decorrem as uniões simultâneas e as uniões poliafetivas. As uniões simultâneas seriam uma relação com vários participantes que se relacionam afetivamente entre si. As uniões simultâneas, por sua vez, seria mais de uma relação em que um dos membros está presente em todas elas com consentimento expresso ou tácito dos demais. O Dr. Cláudio falou, é muito pertinente. Para o reconhecimento jurídico dessas uniões simultâneas, que também é denominado como famílias paralelas, demanda o consentimento de todos. É o que nós colocamos aqui como o princípio da boa-fé objetiva, aquela boa-fé de conduta, de comportamento. Ninguém pode estar sendo enganado, ninguém pode estar sendo passado para trás. A partir do momento que não há o consentimento, não há como se defender o reconhecimento de direitos, principalmente direitos sucessórios, direitos no âmbito familiar, como partilha de patrimônio, guarda de filhos e direitos previdenciários, se não há esse consentimento, que é, como eu mencionei, justamente o princípio da boa-fé objetiva sendo aplicado aqui nas uniões simultâneas. Quer dizer, doutor Cláudio, no caso do poliamor, todos sabem da relação, nada é escondido, é isso? Um dos requisitos? Seria essa boa-fé objetiva mencionada pelo Dr. Otávio Portes, que a partir do momento que uma das pessoas ou algumas está sendo enganada, acaba não havendo essa boa-fé. Então, vamos dizer assim, fica complicado o ordenamento jurídico reconhecer. Embora os casos que eu tenho visto, que o judiciário tem reconhecido, embora seja a minoria dos casos julgados pelos tribunais, são desse tipo de união, não são do poliamor, são de uniões realmente paralelas em que não há o conhecimento, tanto que a parte até contesta. Fala que a outra era amante, normalmente o argumento é esse. Olha, não, ela não era, ela não tinha uma união estável, ela era uma mera amante. Então, a partir do momento que há uma contestação nesse sentido, não há, no meu ponto de vista, o poliamor, e sim há uniões paralelas. Pode até ser que as pessoas conheçam a outra relação, só que são formadas duas famílias, embora conheça, não concorde. Então, não há boa-fé objetiva, no meu ponto de vista. Há uma confusão, doutor Otávio, na questão do poliamor, para a gente entender. Poliamor é crime? Poliamor é poligamia? É adultério? É concubinato? Como diferenciar isso? Excelente questionamento, Carlos, que isso sempre me vem. Primeiro, a gente tem que entender que o poliamor ele abrange a poligamia e a poliandria. A poliandria vista também como a possibilidade da mulher ter vários homens, ou a mulher ter várias mulheres. E o homem também ele pode ter vários homens ou várias mulheres. O poliamor ele consiste nessa pluralidade sincrônica de amores. Em relação ao crime, que também sempre muito mencionado, fala-se que o poliamor seria o crime ali do adultério. Primeiro que o adultério já não é mais visto como crime na legislação penal anterior, ele era tido como um crime. Isso é o trabalho desde a origem da família, como foi feito na família da sociedade primitiva, passando pelos casamentos em grupo, com a origem da monogamia, que veio a fins sucessórios, para o homem ter certeza quanto à filiação. E quando veio a monogamia, a mulher não poderia ter outras relações, e o homem ainda na sociedade primitiva poderia ter. Isso gerou esse crime que a gente, por muito tempo, perdurou no Código Penal, que a gente bate por cima dele, que era o crime de adultério. E nós temos também
o crime do duplo casamento previsto na legislação penal, que hoje ainda vigora, mas no caso nós estamos falando que não seria 2 casamentos com pessoas sendo enganadas, né? Nós estamos falando aqui de uniões estáveis, seja elas simultâneas, nas famílias paralelas, como muito bem mencionado aqui pelo Dr. Cláudio, e nas uniões poliafetivas. Isso a gente tem que ver que a família ela vem numa constante evolução. Ela evolui de acordo com a evolução da própria sociedade. E a legislação pátria, ela não consegue acompanhar a rapidez dessa evolução da sociedade. Aí a importância da jurisprudência, está ali aplicando em decisões judiciais, decisões em casos concretos, aquilo que realmente deve ser aplicado, porque não tem como obedecer a legislação que ela está sempre um pouco atrasada. Nós vimos isso nessa evolução da família pelo Código Civil de 1916, estabelecia que família era aquela apenas oriunda do casamento, a família patriarcal, com casamento indissolúvel, que veio a ser alterado em 1962 com o Estatuto da Mulher Casada, concedendo maiores poderes para a mulher administrar a família, o patrimônio familiar, e a indissolubilidade do casamento veio a ser alterada em 1977. O casamento passou a ser dissolúvel pela lei do divórcio. A Constituição da República de 88 trouxe como entidades familiares, além do casamento, a família monoparental e a união estável, regulamentada posteriormente pelo Código Civil de 2002, com requisitos subjetivos e objetivos. Então, a gente vê que a família está numa constante evolução. E o que eu entendo pelo poliamor, também com base no reconhecimento da multiparentalidade pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2016, o próximo passo é reconhecer essas famílias, que ainda há uma resistência da sociedade, mas deve sim ser reconhecida juridicamente. Vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, para o senhor, doutor Cláudio, também para o senhor, doutor Otávio. O poliamor é ético? Mas vamos fazer um rápido intervalo antes e voltamos em instantes. Estamos de volta com Via Justiça. Hoje nós estamos falando sobre o poliamor e seus aspectos jurídicos. Participam do programa o juiz Cláudio Roberto Domingues Júnior, que é o titular da Vara de Família e Sucessões de Itaúna, e o advogado Otávio de Abreu Portes Júnior, que é autor de um livro sobre o poliamor. Poliamor, visão jurídica e filosófica sobre as uniões simultâneas e poliafetivas. Como eu disse no encerramento do bloco anterior, doutor Cláudio, pode-se considerar o poliamor como ético? Então, essa é uma pergunta que eu considero um pouco complicada de responder de forma objetiva, porque, do ponto de vista ético, vai depender da visão de cada um. Então, emitir uma opinião sobre se é ético ou não, eu estaria substituindo a opinião de todos. O que eu vejo em relação a isso é que há uma resistência, principalmente de cunho religioso, em relação a essa espécie de união, de reconhecer feitos jurídicos em relação a essa união. E a dificuldade, como nós ponderamos anteriormente, sobre uma mudança legislativa, é que, se for fazer uma pesquisa sobre a aceitação, eu acredito que a maioria ainda irá resistir a esse reconhecimento, embora, como o doutor Otávio mencionou, seja uma tendência que a jurisprudência, até em virtude dessa função dela contra-majoritária, principalmente o da STF, ela tem essa função contra-majoritária, que é preservar direitos da minoria, porque, obviamente, essas relações elas constituem a minoria das relações existentes na nossa sociedade. Então, considerar ético ou não passa por essa análise. Então, eu acho muito difícil a gente emitir uma opinião sobre considerar ético ou não. De fato, é uma pergunta capciosa, né? Mas eu faço a mesma pergunta para o senhor, doutor Otávio. Perfeito. Eu considero o poliamor ser ético desde que haja o consentimento de todos e a boa-fé objetiva, né? O que nós defendemos aqui, a autonomia privada, a dignidade da pessoa humana, o reconhecimento jurídico do poliamor passa pela análise de diversos princípios constitucionais e princípios legais, princípios infraconstitucionais previstos na nossa legislação pátria. Dentre eles, a pluralidade das entidades familiares, a intervenção mínima do Estado no direito de família. Então, eu entendo, havendo esse consentimento, ele é ético. Havendo autonomia privada, havendo a livre liberdade de escolha, ninguém está sendo enganado, todos deram consentimento,
é sim ético. E mais um questionamento, né, que eu faço, e achei muito bem ponderado pelo Dr. Cláudio, que as questões religiosas, elas se afloram quando nós mencionamos a família pautada no poliamor. E um dos princípios que nós temos, previsto no artigo 19, inciso 2 da Constituição da República, é o princípio do Estado laico. Questões eminentemente religiosas não podem interferir na esfera pública. Então fica aí uma reflexão para todos nós, ver, poxa, a religião, ela traz limites, ela pode trazer limites dentro do ordenamento jurídico, dentro do nosso direito pátrio? Eu entendo que não. Doutor Cláudio. Se eu puder até fazer um parênteses nessa questão, voltando, até emitir minha opinião, o doutor, até o Otávio emitiu a dele, eu particularmente, como eu disse, falar substituindo a opinião de todos é complicado, mas eu considero que a gente tem que considerar ético ou não aquilo que, por exemplo, ético, desde que não prejudique terceiro, como disse o doutor Otávio, se as pessoas envolvidas nessa união poliafetiva, no poliamor, ou poliafetiva ou simultânea, se elas estão envolvidas por afeto e boa-fé objetiva, desde que não prejudique terceiros e não prejudica terceiros fora dessa relação, eu considero como ético e o Estado tem que, conferir um tratamento jurídico protegendo essas pessoas, não está prejudicando ninguém, então é o exercício de uma liberdade individual e que não prejudica nenhuma outra pessoa que está fora dessa relação. Então, poderia ser considerado ético, sim, desse ponto de vista. Doutor Otávio, o poliamor, na visão do senhor, ele fere, de alguma forma, o sentido da família como base da sociedade? Eu entendo que não. Novamente, defendendo aqui o reconhecimento jurídico do poliamor, o poliamor ele é uma modalidade de família. As pessoas que questionam isso, o que seria esse poliamor? Isso seria relações eventuais? Seria o direito da amante? Não. O poliamor, havendo esse consentimento, ele deve ser, sim, reconhecido como entidade familiar. Como eu mencionei, passa pela análise de diversos princípios constitucionais. E havendo consentimento, busca pela felicidade, nós defendemos aqui a família eudemonista, que é a família instrumental, a família como meio para a obtenção da felicidade e realização pessoal dos seus membros. A família não é um fim em si mesma. Então, com base na dignidade da pessoa humana, que é um valor supremo extraído da Constituição da República, o poliamor, desde que preenchido os seus requisitos, ele sim é considerado como uma entidade familiar e não fere o princípio da família como base da sociedade. Doutor Cláudio, é possível o registro de uma ata notarial declaratória de uniões poliafetivas? Em 2015, salvo engano, posso ter me equivocado em relação ao ano, houve o reconhecimento de uma união poliafetiva num cartório do estado de São Paulo, eu não me recordo a cidade especificamente. Mas, posteriormente, acho que depois tiveram outras, e isso passou a ter uma repercussão, e a questão chegou ao CNJ, que, num pedido de providências, ele acabou acolhendo o pedido e determinando a proibição desses registros. Então, atualmente, está vedado por essa providência do CNJ, não é permitido, salvo melhor engano, o registro. E há um projeto de lei também que tramita no Congresso, querendo vedar, é um projeto de lei no sentido de vedar legalmente a lavratura dessas escrituras. Doutor Otávio, o que o senhor diz sobre isso? O IBDFAN defende esse registro. Perfeitamente. Tudo que o doutor Cláudio mencionou está coberto de razão. Esse cartório de São Paulo foi o cartório de Tupã, que, no primeiro momento, lavrou uma escritura pública de união estável entre 3 ou mais pessoas, que seriam as uniões poliafetivas. O Conselho Nacional de Justiça, posteriormente, entendendo um pedido de providência, ele vedou a lavratura de escritura pública pelos cartórios de nota. Há uma parte da doutrina que entende que essa vedação das escrituras públicas implica na própria vedação do reconhecimento jurídico do poliamor, o que eu ouso discordar. Eu entendo que o Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 103b da Constituição da República, tem como atribuição fiscalizar a atividade financeira e administrativa do Poder Judiciário. Ele sim pode vedar que os cartórios lavrem a escritura pública de união estável entre 3 pessoas, mas não cabe ao Conselho Nacional de Justiça entender que as uniões poliafetivas não seriam uma modalidade de família. E constou nesse voto que atendeu o pedido de providência que a sociedade não tem uma maturação
para reconhecer as uniões estáveis entre 3 ou mais pessoas como modalidade de família. Eu entendo que, nesse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça extrapolou os seus limites, extrapolou as suas atribuições previstas na Constituição da República. Mas fica aquela curiosidade, doutor Cláudio. Então, assim, não tem uma proteção jurídica efetiva sobre o poliamor? Por exemplo, uma família constituída sob o prisma do poliamor, como é que ela vai provar que ela está com poliamor? Não tem nada que registre, nada, como existe na união estável? Da mesma forma que o doutor Otávio Cortes mencionou, o que acontece? A união, seja ela uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, uma união estável entre pessoas de sexos diferentes, uma união poliafetiva, é uma situação de fato existente. Uma escritura pública apenas estaria documentando essa situação fática, mas ela não cria a situação fática. A situação fática ela é criada de acordo com os acontecimentos no mundo dos fatos. Então, existindo a união, ela vai ter as mesmas características das demais uniões, né? O objetivo de constituir família, ser duradouro, existir o afeto, e envolvendo mais pessoas e caracterizando essa união poliafetiva, ela pode, como o doutor Otávio Cortes falou, essa decisão do CNJ não impede, nesse pedido de providências, que o judiciário, num processo judicial, reconheça a existência e atribua efeitos jurídicos a essa união. Eu não vejo, tanto é que já houve reconhecimento em uniões paralelas e acredito, como o doutor Otávio Cortes falou, que seja uma tendência, inclusive do STF, como aconteceu com a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Foi reconhecido. Eu acredito que no futuro, talvez possa demorar um pouco, mas eu acredito que seja o futuro. São esferas diferentes. Essa esfera do CNJ impedindo o cartório de lavrar a escritura e o reconhecimento judicial. São esferas totalmente diferentes. O senhor concorda com o doutor Cláudio, doutor Otávio, em relação a esse tempo? O senhor acha que vai demorar muito para quebrar essa resistência? Vamos dizer, esse preconceito, né? Sim, como eu mencionei, né, essa evolução da família demandou tempo, né, desde a sociedade primitiva aos dias atuais. A gente vê que o Código Civil de 1916, que eu mencionei no outro bloco, demorou muito tempo, né, foi só alterado em 2002. E o reconhecimento da união estável, propriamente dita, entre duas pessoas, teve um preconceito muito grande, até haver esse reconhecimento da Constituição da República de 88. O reconhecimento das uniões homoafetivas só veio no ano de 2011, com julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, da DPF 142 e da ação direta de inconstitucionalidade. Então, a gente vê que demanda tempo. A questão da maturação social, que o CNJ mencionou, que eu critico bastante no meu livro, ela é de cada um. Mas para haver uma aceitação popular, para que não haja esse preconceito que realmente traz uma limitação para o reconhecimento jurídico do poliamor, demanda algum tempo. Eu acredito que hoje nós estamos aqui em 2021, mas daqui a 10 anos a situação já vai ser vista de outra forma, né? Vai ser vista de outra maneira. Aí sim entendo que, havendo essa mentalidade de uma família eudemonista, de uma família instrumental, da dignidade da pessoa humana estando em primeiro lugar, vai haver sim um reconhecimento jurídico das uniões simultâneas ou poliafetivas. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, doutor Cláudio, começando com o senhor. Acredito que o debate tenha sido bem interessante e, obviamente, que fica, né, uma margem aí para uma abordagem muito mais ampla que pode ser feita sobre a questão, mas, como até mencionado pelo doutor Otávio, eu acredito que também a tendência seja o reconhecimento. Acredito que precisa partir do Supremo inicialmente, porque, embora seja reconhecida nas esferas inferiores, chegando no Supremo, enquanto o Supremo não reconhecer, não vai solidificar essa questão. E não consigo vislumbrar essa possibilidade na composição atual, mas com a mudança na composição do Supremo, acredito que a gente possa chegar, assim, no futuro próximo, ao reconhecimento dessa união, até para preservar esse princípio da felicidade, aí, como mencionado pelo doutor Otávio Cortes. Doutor Otávio, o senhor agora, mas só lembrando aqui, está me vendo a memória, aquele caso do Mr. Catra, né? Aquilo era poliamor, né? Várias mulheres, vários filhos, né? E esse caso é super mencionado comigo, né? Nas palestras, nas aulas, meus alunos sempre
falam na questão do Mr. Catra. É interessante que o Mr. Catra ele tinha uniões simultâneas e também uniões poliafetivas, né? E ele deixou, se não me engano, mais de 30 filhos. E quando ele faleceu, todos aguardavam para saber como é que seria feito o inventário dele. Só que o Mr. Catra não deixou patrimônio. Então não teve o processo de inventário para a gente ver se haveria ou não o reconhecimento jurídico do poliamor. Mas o que o doutor Cláudio mencionou é muito importante, a questão do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos, no final do ano passado, em dezembro, estava com um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, estava suspenso esse julgamento, mas ele pautou e o julgamento foi finalizado pelo não reconhecimento jurídico das uniões simultâneas. O processo ficou numa votação de 6-5, ficou bem apertado, mas eu achei interessante mencionar porque no ano de 2008 nós tivemos um julgado também no Supremo Tribunal Federal que o ministro relator foi o ministro Marco Aurélio, e ele entendeu pelo não reconhecimento jurídico das uniões simultâneas, uma vez que o nosso ordenamento adotou o princípio da monogamia. No ano de 2010, nós tivemos um novo julgamento, que a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, que também entendeu, acompanhando o julgamento de 2008, pelo não reconhecimento jurídico das uniões simultâneas, pelo mesmo argumento de que o nosso ordenamento adotou o princípio da monogamia. No ano de 2020, esse julgado que eu mencionei foi 6-5, mas eu acho interessante mencionar que tanto o ministro Marco Aurélio quanto a ministra Carmen Lúcia mudaram de entendimento e votaram pelo reconhecimento jurídico, sim, das uniões simultâneas, né? Com base num voto divergente apresentado pelo ministro Edson Fachin, um civilista, né, que a gente fala que é de mão cheia, né, teoria do patrimônio mínimo, veio lá com o ministro Edson Fachin, e ele levantou um voto divergente pelo reconhecimento jurídico das uniões simultâneas, propondo a seguinte tese: havendo boa-fé objetiva, que consiste justamente nesse consentimento de todos, deve sim ser reconhecido direito às uniões simultâneas, porque isso não afrontaria o princípio da monogamia, extraído do artigo 1521, inciso 7º, e o artigo 1727, ambos do Código Civil. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Cláudio Roberto Domingues Júnior, de Itaúna, e com o advogado Otávio de Abreu Portes Júnior. Anote aí o nosso endereço de e-mail para contato, viajustiça@amages.com.br, e acompanhe a gente também pelas redes sociais da Amages. Muito obrigado pela audiência.